Bom, vamos prosseguir. Então a gente está dizendo o seguinte, que o sujeito hoje, ele está ali nessa indecisão aí, né? Se o mundo pode dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vamos destruir o planeta, não vai surgir a tecnologia e vai arrumar isso aqui tudo, né? É aí que a gente tem uma questão, né, que a gente sempre coloca. E mais uma vez para as pessoas entenderem sobre um ponto de vista diferente, algo que elas não tinham visto, dentro de uma coisa simples. Ora, é, vamos começar bem devagar, porque isso é um tema muito importante. Muitíssimo importante. A gente tem que aprender a pegar ele de qualquer lado, né? Ele tem que ficar claro e evidente para nós em três dimensões, né? Não adianta vislumbrar só uma faceta da sua existência. É preciso é, cotejar todos os aspectos da existência, né? Então, se você passa a pensar assim, você então acaba optando por um sistema mais digno de eleição. Porque esse sistema, afinal de contas, né, ou em última análise, que eu prefiro dizer em última análise, é, o mundo, se assim, se assim forem apuradas as vontades e as razões, né, este mundo de fato será um mundo íntegro, né, que estará efetivamente pronto para prosseguir em qualquer direção que eventualmente tenha saído vitoriosa diante de um pleito limpo, eficiente, eficaz, justo, coerente, correto, justo, etc, etc, etc. De menos fraterno, tá? Porque a fraternidade aí foi os conciliadores aí da revolução, né? É engraçado que houve o pedido deles, na verdade não foi aceito, né? Por isso que houve é por isso que eles se rebelaram e houve a queda da Bastilha, né? Mortes, né? O assassinato de uma série de personagens aí. E agora, o fato é que o mundo depois, né? A assinatura, a chancela depois veio em cada país, né? Que depois acabou recebendo essa onda, né? E acabando aderindo a esse pensamento, assumindo para a sua formação esses mesmíssimos princípios, né? É que o mundo depois disso passou por transformações. Depois disso daí, nós tivemos a ocasião da Revolução Industrial, né? E a Revolução Americana também, né? E esses eventos marcam aí, né, o século XVIII, século XIX, e o fato é que as pessoas às vezes esquecem de que o mundo é composto dessas metafísicas, né? As metafísicas, essa é a grande pergunta que será feita, né, numa próxima ocasião ao sistema frankliniano, né? Esse sistema terá de nos responder de que forma se encaixam aí, portanto, as engrenagens das religiões e das doutrinas, né, metafísicas, né, essas que falam aí, inclusive, em deuses, que supostamente eram os astronautas, não eram mais do que os astronautas do passado, né? E, e saber aí, em uma última oportunidade, né, para a gente poder realmente aí selar o encontro, né? Selar o encontro e saber, feitas as apresentações, né, poderão ser travados em novos encontros para novos debates. Tá certo? Agora, nós percebemos que
Quando você, então, opta pelo coletivismo de qualidade, não meramente aquele de quantidade, né? Você está, então, pensando na raça. O seu pensamento se volta para a raça, né? Se volta para a raça. Qual raça? A raça humana, no nosso caso, seria, né? A raça humana. Voltar-se para a raça. Ao voltar-se para a raça, você não vai mais desejar trabalhar dentro de um sistema muito casual, né? Onde os seres parecem ser mais o produto do lugar de onde eles vêm, né? Do que seres que tivessem eventualmente dirigido a si mesmos, né? Quer dizer, é isso que fica de tudo isso que está sendo conversado com o franquinismo, né? Com o franquianismo. Agora, com o franquilismo, né? Vamos ver depois como é que fica melhor isso daí. Mas, de qualquer forma, nós observamos que é preciso uma conclusão do franquinismo, né? O franquinismo precisa se concluir, né? De se apresentar por inteiro, né? Nós sabemos que ele é extenso, é um programa extenso. Esse é um programa, doutrina, possivelmente filosófica também, mas é muito mais científica, né? Muito mais científica, de fato, nós estamos falando aí de uma doutrina cujo maior expoente, né? Aquele que dá nome à doutrina, o próprio, como se fosse a estrela genetriz da constelação, quer dizer, esse aí é um homem iluminado tecnicamente, né? Ele promove façanhas aí com os bens materiais, ele os conhece, né? Os domina, né? Ele interage com esses itens materiais. Agora, a ciência evoluiu muito, né? Ele faz parte de uma corrente já recente, não, recente, né? Mas talvez não necessariamente vigente, né? Mas, embora, né, esse não seja efetivamente um problema, porque trata-se de uma doutrina que se renova constantemente, é uma doutrina que se preza pela renovação, porém a gente sabe, né, que a ciência tem assumido uma velocidade tamanha que fica difícil até para essas doutrinas, né, que são antigas, né, acompanharem o seu próprio progresso. Eu não sei, até agora eu não vi nada que eles tivessem perdido, não. Mas a gente percebe que, em termos políticos, talvez os discursos não foram tão acompanhados, tão de perto quanto a sofisticação das ciências, né? Das ciências naturais. Quer dizer, é uma possibilidade, mas natural, né? O que também não compromete o raciocínio de modo algum, né? Só corrobora a seu favor, né? Agora, é preciso contemplar aí novas soluções, né? Novas soluções. Novas soluções. Até agora não houve nenhuma grande divergência, exceto essa, né? Já nem me recordo, mencionei no bloco anterior, mas enfim. Ela é muito mais em função de um falso, né, um suposto problema, né, uma suposta contradição, mas na verdade, no fundo, não é. É a mesma coisa aí do Dr. Enéas, né, na última aula, né, trazida aqui em discussão. Quer dizer, ele defendia, olha, sou defensor da propriedade privada, sou defensor da propriedade privada, eu defendo a propriedade privada. E os caras estavam dizendo que não. Os caras, não, meu filho, como é que você vai defender se você é a favor da intervenção do Estado? Aí ele foi soar os tambores. Aí ele respondeu, não, eu sou a favor da intervenção do Estado e sou a favor da economia, a favor da propriedade privada. Quer dizer, claro que ele estava imaginando um sistema que fosse mais flexível e mais justo ao repartir a riqueza,
não é? Ao repartir a riqueza. Agora, parece um sonho, às vezes, muito distante isso daí, que soe talvez como uma utopia, daquelas de grau utópico mais elevado, daquelas de improbabilidade mais elevada. Quer dizer, porque você veja bem, como é que você consegue manter um estado... A consequência inevitável disso só poderia ser uma. Haveria uma confrontação direta com o Estado brasileiro em face do resto do mundo. Talvez foi isso, essa situação para a qual as pessoas não estivessem prontas. Talvez foi instintivamente, né? Quer dizer, nos níveis lá da subconsciência ou da própria consciência, né? Porque quando você trata o negócio com essa profundidade, você realmente está lidando com política. Isso é política. Isso é política. Não é o Congresso, não é o parlamento, não são os reis, não é a monarquia, não é o capitalismo, não é o socialismo, não é o comunismo, não é a direita e não é a esquerda. Não é nada disso. É tudo isso e um pouco mais. É isso daí, essa é a melhor definição que se pode ter. As pessoas às vezes acham que é brincadeira, mas essa é a definição que consta da dogmática filosófico-jurídica serguiana, né? Está escrito, né? Então, você veja bem, esse cara já falava aqui, ó, da aristocracia, olha o nome dos títulos do cara, olha, do legislador, capítulo 7, do direito de vida e de morte, olha só que profundidade. E aí me veio o cidadão, que estava super feliz de ter chegado na Globo, e pega várias horas do nosso final de semana, do final de semana do brasileiro, para entretê-lo com esse quadro fantástico, onde ele vai comentando filosoficamente, não é? Com uma profundidade tremenda, né? Aspectos tão importantes, né? E urgentes da nossa vida. Quer dizer, é complicadíssimo, né? Complicadíssimo. Agora, para aquele que está estudando aí essa hora, ó, vai ler aí Divisão dos Governos, capítulo 3, tá certo? Capítulo 11, dos diversos sistemas de legislação. Olha que tema. Ou se você quiser ouvir aqui, ó, e ler o capítulo 1 do livro 4, ele diz: a vontade geral é indestrutível. Olha que prenúncio aí do coletivismo qualitativo. Olha, dos sufrágios. Esse aqui merece ser lido, né? O sufrágio merecia ser lido. Vê-se pelo capítulo precedente que a maneira está se referindo ao capítulo 1, né? Que é o capítulo do a vontade geral é indestrutível. Quer dizer, ele está lendo o seguinte, olha. Vamos começar lá rapidinho? Vamos lá. Ó. A vontade geral é indestrutível. Isso está dizendo no capítulo 1, livro 4, tá bom? Ó, quando vários homens reunidos consideram-se como um só corpo, eles têm uma única vontade, relacionada à preservação comum e ao bem-estar geral. Então, todos os meios do Estado são vigorosos e simples. Suas máximas são claras e luminosas. Não há interesses confusos, contraditórios. O bem comum mostra-se em toda parte com evidência e requer apenas bom senso para ser percebido. É muita maldade, né, ler um negócio desse. É muita maldade ler uma coisa dessa no pleno domingo, né? Porque você veja bem, isso aqui é a irmã gêmea do serguianismo, né? Esse pedaço aqui é um embrião, né, clonado do serguianismo, né? Quer dizer, a paz, a união e a igualdade são inimigas das sutilezas políticas. A paz, a união e a igualdade são inimigas das sutilezas políticas. Os homens corretos e simples são difíceis de enganar por causa de sua simplicidade. Os engodos, os pretextos refinados não os iludem de modo algum. Não são sequer bastante finos para serem tolos. Quando vemos no povo mais feliz do mundo,
grupos de camponeses resolver as questões do Estado debaixo de um carvalho e comportar-se sempre sabiamente, como não desdenhar os refinamentos das outras nações, que se tornam ilustres e miseráveis com tanta arte e mistérios? Quer dizer, um Estado assim governado necessita de muito poucas leis, à medida que é necessário promulgar novas. Essa necessidade percebe-se universalmente. O primeiro que as propõe apenas exprime o que todos já sentiram, e não é o caso de manobras nem de eloquência para transformar em lei o que cada um já decidiu fazer, tendo a certeza de que os outros farão como ele. Que maldade, meu Deus do céu! Isso aqui é um castigo tremendo dos deuses. O que engana os discutidores é que, vendo apenas estados mal constituídos desde sua origem, não veem senão a impossibilidade de neles manter tal governo. Riem ao imaginar todas as tolices que um impositor habilidoso, um falador insinuante poderia impingir ao povo de Paris ou de Londres. Não sabem que Cromwell teria sido chamado ao dever pelo povo de Berna e o duque de Beaufort à disciplina pelos genebrinos. Então, quer dizer, houve a existência de outras, foi uma conflagração, né, que se deu na França, em França, né, Aliás, vamos dar um abraço aí para os franceses, que nós estamos chegando aí, viu? Meus queridos amigos franceses. Então você veja bem. Quando ele está dizendo isso daqui, está ficando claro que isso aí é uma conflagração, mas é porque é gerada por diversos... Tem a participação, né, a coparticipação, a coautoria de outras nações, né, de outros povos, né? Porém, é que quando no social começa a afrouxar-se o Estado a enfraquecer, quando os interesses particulares começam a fazer-se sentir e as pequenas sociedades a prevalecer sobre a grande, o interesse comum perde-se e encontra opositores. A unanimidade não reina mais nos votos. A vontade geral não é mais a vontade de todos. Elevam-se contradições, debates e a melhor opinião não passa sem disputas. Tá vendo? Esse é o estado de embriaguez aí, de transe em que estamos todos nós vivendo, seres humanos, né? Enfim, quando o estado perto da sua ruína não subsiste mais senão por uma forma ilusória e vã, quando o vínculo social está rompido e o mais vil interesse ostenta descaradamente o nome sagrado do bem público, então a vontade geral torna-se muda. Todos, guiados por motivos secretos, não opinam mais como cidadãos, como se o Estado nunca tivesse existido, e são aprovados sob o nome de leis, decretos iníquos que têm por finalidade apenas o interesse particular. Quer dizer, segue-se daí que a vontade geral é aniquilada ou corrompida? Não, ela é sempre constante, inalterável e pura, mas está subordinada a outras que prevalecem sobre ela. Cada um, separando seu interesse do interesse comum, percebe que não pode separar-se deste inteiramente, mas sua participação no mal público parece-lhe nada comparada ao bem exclusivo do qual pretende apropriar-se. Executando esse bem particular, ele quer o bem geral para seu próprio interesse tão fortemente quanto qualquer outro. Mesmo vendendo seu voto a preço de ouro, não extingue a vontade geral dentro dele, apenas a escamoteia. A falta que comete é mudar o estado da questão e responder outra coisa ao que lhe perguntam. De modo que, em vez de dizer por seu sufrágio, é vantajoso ao Estado, ele diz, é vantajosa a tal homem ou a tal partido que essa ou aquela opinião sejam aprovadas. Que humilhação, meu Deus do céu. Que humilhação, cara.
É por isso que às vezes o cara não entende, eu vou contar para vocês, às vezes o cara que não entende, o brasileiro que vai para fora e não entende. E fica deslumbrado, né, com a Inglaterra, por exemplo, ou com os Estados Unidos, ou no caso aí com a Suíça ou com a própria França, né? Se você vai a esses lugares, você vai, sobretudo nos últimos que eu mencionei, você vai dizer, vai voltar dizendo que, olha, o ser humano realmente, o brasileiro está perdido, nós somos uma espécie em extinção, que não percebe a iminência do seu fim, e o brasileiro tem mais é que cumprir esse papel, né, e não tem jeito pra gente não. Quer dizer, porque o sujeito esquece que esses homens aqui, por exemplo, Rousseau sendo suíço, né, natural da Suíça, mas depois radicando-se em França, quer dizer, ele acabou participando, né, de uma estrutura importante, né, de uma função importante na sociedade. Você veja bem, você vai a esses lugares, você vê que beleza que são esses lugares, meu Deus do céu, esses lugares são magníficos, são maravilhosos, mas por causa de quê? Por causa de homens como esse, né? Por causa de homens como esse, que viveram, né? Que pensaram, tá certo? É por causa disso, vocês compreendem isso? É fácil compreender isso? É fácil. Olha, por que a França é a França? Olha, porque ela viveu, foi lá que caiu a Bastilha, não foi no Brasil. Agora, a gente discute, né, com o franquilismo, e aí a gente vê que a política também atual do país não encontra muito uma ponte muito visível, né, e segura com a filosofia, com a utopia, né, e com a transformação do mundo. A gente não consegue ver, portanto, uma descrição, né, do desdobrar efetivo das nações, né, de fato, que caminhos vão percorrer os homens aí para chegarem nas hipóteses que você propôs ou pressentiu ou preveu, né? Previu, quer dizer, eu acho que isso aí é de suma importância, né? Porque se você opera com mecanismos aí, há uma série de mecanismos que você pode empreender, e aí você trata, quando a gente pensa em sistemas, né, não há ninguém mais gabaritado para falar em sistema do que a doutrina frankliana, né? Essa doutrina lida com sistemas cognitivos, né? Ela lida com a assimilação da ciência, né? O domínio da ciência física, né? O domínio, pelo menos, de suas bases, dos seus fundamentos, né? O domínio pleno dos aspectos elementares dos seres, desses materiais físicos, né? E se encarrega de transpô-los aos novos seres, né? Transferir esse conhecimento para novos seres humanos, né? E aí esse é o trabalho clássico, né? Que toma a maior energia da doutrina, né? Da doutrina. Agora, os fundamentos dela para essa concepção pedagógica estão sempre basilados numa percepção determinada de filosofia política, né? Agora, o que precisa ficar claro, ficar claro, é que formas são essas, né, do agir político contemporâneo, né, real, com o estabelecimento de um mundo frankliano, por assim dizer. Tá certo? Eu acho que isso tem que ficar também claro. É a escolha do povo. É lá que eles vão realmente escolher. Olha, é lá onde ele vai. Né? Eu li aqui, pena que eu perdi um pedacinho que eu li, né? Mas é o povo que vai lá de forma inalienável, né? Quer dizer, ele não pode, de forma intransferível, é uma responsabilidade intransferível. Então, o máximo que ele pode fazer é omitir-se. Ele pode abrir mão. Como é poder exclusivo dele, o poder será, a vontade dele será expressa da forma como ele desejar, né? Exceto por meio de delegação. Porque aí, no passado, nós já permitimos essa delegação. E não deu certo, né? Houve um problema muito sério, né?
de urna, né? De questão de urna. Então, dessa vez, ao invés da gente perguntar em quem você gostaria de votar e que, eventualmente, seguisse um determinado plano de vida, hoje você faz diferente. Hoje você escolhe o seu plano de vida. É você que vai escolher o seu plano de vida, tá certo? E esse plano de vida é trabalhado em cima das nuances e dos aspectos dentro das possibilidades existentes entre o exclusivismo, né, do individualismo, e o coletivismo. Tá certo? Passando pelo coletivismo quantitativo até chegar no indivíduo qualitativo. Se você trabalha com esse espectro político e não com esse espectro político aí das representações, que são o da direita e da esquerda, e em última análise do PT e da direita do Brasil, né? Quer dizer, a gente fica pensando o seguinte. Aliás, nós tivemos é curioso eu pensar nisso aqui agora pelo seguinte. Quando a gente pensa lá naqueles homens lá é uma dúvida que veio aqui, que sinceramente eu não saberia dizer, né? É assim, na Rússia, né, naqueles países lá comunistas, né, supostamente comunistas, a gente fica se perguntando na mão efetivamente de quem estão as empresas, se todas elas estão na mão do Estado, né? E se existe, principalmente, eu quero ver quem sabe responder isso. É um desafio aí dos serguianos. Os russos ou os chineses são donos dos seus próprios imóveis? Quer dizer, a propriedade privada lá é respeitada ou não é respeitada, afinal de contas? Quer dizer, os bens são só aqueles bens de produção que estão na mão do Estado, né? Quer dizer, então é possível a propriedade de bens particulares, como por exemplo um imóvel residencial, né? Isso aí não é um meio de produção, não, né? Isso não é forma de produzir a vida, não, né? A moradia não é a forma de produzir a vida, tá bom? O que acontece? Você tem que pensar esse tipo de coisa. Se você trabalha aí com uma forma mais justa de apuração das vontades, então você resolve esses problemas aí, porque você não vai escolher representante. É você mesmo quem vai fazer o seu modo de viver. Você vai dizer, olha, o meu modo de viver é esse aqui, eu prefiro estar num mundo coletivista, né, dentro das possibilidades existentes aí que me foram ofertadas. Eu quero escolher esse mundo aqui, claramente, eu não sou tola. Eu quero escolher o mundo onde eu vou nascer, né? Minha alma vai ser integrada a um corpo material desse planeta. E aí eu quero me encontrar numa situação de regozijo daqueles que presenciarem o meu nascimento. Quer dizer, que isso aconteça por todo o orbe, né? Quero que o mundo, que o planeta se felicite com a minha chegada, com a minha vida e com a minha permanência, né? E, por último, com a minha contribuição. Por que inverteram isso? E talvez isso aí se choque com a doutrina frankliana, porque certamente há pontos em choque aí com o serguianismo lá do Sergueracanã, lá de Sérgios. Tá? O Sergueracanã vai contar uma espécie de choque, porque o serguianismo teve uma dinastia muito antiga que pregava essa coisa dessa retidão e dessa coisa de, como é que se diz, essa coisa vamos colocar de uma forma que fique mais clara, né? Com face no serguianismo, é onde pode haver eventualmente um choque, uma confrontação, que é o seguinte: o Sergueracanã, eles defendiam no início, nos seus primórdios, que as pessoas suassem para ganhar as suas coisas, que elas vivessem do fruto do seu próprio trabalho. Isso aí não se sabe se essa geração
apropriou-se disso aí através de um princípio, de um primado, de um fundamento bíblico, né? Possivelmente, né? Porque isso aí é bíblico, né? Remonta à própria Bíblia cristã, né? Então, você veja bem, o fato é que isso aí tornou-se uma metafísica para esses seres dessa geração. E esses ser Gerás, né? Depois, eles acabaram vendo dissidentes na sua doutrina, né? Que passaram a vislumbrar que de repente esse ciclo tivesse, embora fosse assim no passado, tivesse que passar por reformulações, porque a sua razão de ser já havia ficado naquele momento, no passado, né? E que foi, inclusive, algo providencialíssimo, né? Mas o fato, nós vamos parar para pegar uma aguinha, tá certo? Um segundinho. Bom, nós vamos terminando, vamos prosseguindo, mas é engraçado, nós recebemos uma ligação curiosa, que nós não sabemos se é de um outro planeta, de uma outra constelação, parecendo uma espécie de socorro. Eu não sei o grau desse pedido de socorro, nós estamos investigando isso, tá? Mas estamos julgando tratar-se de algo que não reclame tanta urgência, né? Felizmente, às vezes a gente pode pecar nesse julgamento. Agora, mas, né, a gente percebe que a melhor regra para você estabelecer o que se pode chamar de solidariedade, mas que nós, serguianos, chamamos de coletivismo, é você fazer com que não seja necessário situações como essa aqui para chamar a atenção de algo sério que acontece com um de nossos irmãos, né? Quer dizer, isso daí já é uma afronta por ser como é. Então, essa é a maior afronta. Então não é possível fazer nenhuma acusação sobre qualquer omissão, né? Infelizmente ninguém pode pagar por ser omisso, né? Hoje, no Brasil e no mundo, como, né, a partir de como as suas leis e os seus costumes estão impostados, tá certo? Nós vamos então ir adiante, né? Eu queria estar mandando isso daqui para a pessoa, já pedi para que ela se identificasse, mas ela não se identificou. Vou tentar mais uma vez. Ela não aceita chamada, não aceita nada. Não, parece que ela até atendeu aqui. Não atendeu, não. Então tá certo. Então é isso daí. Tá certo? Deixa aí. Nós vamos então dar prosseguimento aí. Vamos só pegar uma aguinha ali e a gente já volta.